Dona Maria, como é que ela está? Repare que ela teve necessidade de sair da zona de conforto, porque foi confrontada com uma situação que não estava sequer a contar. E a partir daí despertou. Despertou uma coisa que é a criatividade. Até aí estava adormecida. Porventura, nunca teria pensado em fazer uma coisa destas. Não era necessário. Ora, há aqui um primeiro aspecto que relaciona-se com a necessidade. A necessidade, a busca, o género. E, portanto, pode ser também um dos motivos de empreender. Pela necessidade. É sabido que os países que têm mais índices de empreendedorismo também são os países menos desenvolvidos. É verdade. Têm algumas atividades informais. Mas por necessidade. Alguns de vocês vão sentir essa necessidade no dia destes. Alguns de vocês ainda estão na vossa zona de conforto. Ainda não sentiram essa necessidade de dar o salto. Se conseguirem antecipar isso, se conseguirem antecipar esse salto, se calhar conseguem ir à frente. Cadeia, vai à frente e 2 vezes. Ora, primeiro ponto, importa então sair da zona de conforto. Para sair da zona de conforto, um dos exercícios mais difíceis que eu tenho feito neste tipo de contextos é pedir às pessoas: levantem-se. Estão a ver? Sim, levantem-se. E agora vamos tentar ocupar todos os espaços que estão aí vazios com pessoas. Pessoas, vão ver o tamanho da sala. Ou seja, lá ao fundo, com estes espaços vazios. Há aqui muita gente com espaço vazio. Espaço vazio. Vamos a isso. Então, sair da vossa zona de conforto é isso. É sair de um sítio para o outro. Conhecer a terra do vizinho. É esta saída. Isso, menina. Isso mesmo. Saída. Muito bem. Depois de ocuparem os espaços, podem se sentar. Sr. Presidente, não continuamos para muita gente, não é? Isto é fora do espaço. É que aqui há uma vantagem. É que os espaços que estão em branco, se tivessem mais poder, nem precisavam de tanto aquecimento. Pensar positivo. Ou seja, transformar eventualmente aquilo que são dificuldades em virtudes. É outro aspecto também do empreendedor. Transformar ameaças em oportunidades. Quando toda a gente está a ver uma ameaça, de repente alguém que está a ver a oportunidade. Pois é aí. É aí que nós fazemos a diferença. Se me permitem, vou contar a história do Sr. Manuel. Pode ser? A história do Sr. Manuel. O Sr. Manuel das bifanas. O Sr. Manuel vivia à beira da estrada. Era uma pessoa que gostava imenso, arrepiava-se lidar com pessoas. Fundamentalmente, ao fim e ao cabo, gostava de pessoas. E então decidiu, ao pé de casa, montar uma banquinha de venda de bifanas. Top! Melhor bifana não há. É de Sr. Manuel. Melhor pão, melhor bife, tudo de melhor. As pessoas passavam na estrada, alguns vinham de propósito ao Sr. Manuel comprar a bifana. O negócio começou a correr bem, o Sr. Manuel começou a ganhar algum dinheiro, começou a ter alguns assistentes. Em vez de uma barraquinha, passou a ter 2 barraquinhas, passou a ter uma relote, passou a ir para outro tipo de localidades, o mesmo conceito, a melhor bifana. Até um dia que disse para o filho, o filho cresceu, filho, o rapaz, anda cá. Você é um rapaz, vamos ter uma conversa séria. Eu agora tenho algum dinheiro, o negócio está a correr bem, se não te importas, vou depois estudar. Vais para estudar, vais escolher o melhor curso que possas querer. Se estudou, o que for. E na altura, enfim, candidatou-se, foi estudar ao curso de gestão, a economia. Tirou o seu curso, chegou ao final do curso e voltou para casa. Voltou para casa e perguntou ao pai: pai, tu andas completamente distraído. Distraído. Sim, tu não vês que anda por aí uma crise? Não. Eu tive clientes, eu gosto de pai, olha, tu não te ponhas firme, não faças as contas bem feitas e tu vais ver que qualquer dia cais. Bom, o homem assustado com isto, do filho, eu, licenciado em gestão, obviamente tecnicamente bastante evoluído, é melhor eu ter a noção do que o filho disse, então vamos começar a fazer contas. Bom, então decidiu que em vez de pão de primeira era pão de segunda,
em vez de bife de primeiro, se calhar o bife de segunda é capaz de chegar, e de repente começou a perceber que a clientela que era frequente, a clientela que era assídua, daqueles que normalmente vêm à região, especificamente com aquele sabor, com aquele cheiro do território, e que vão e que querem aquela região, deixaram de ir. Olha, jovens, deixaram de ir, deixou de ter clientes. Moral da história, o homem deixou de ter empresa, faliu. Mas não acaba aqui a história. E, entretanto, obviamente que o senhor, já depois de ter falido, aborrecido, no café com um amigo, disse: olha, ainda hoje não me arrependo de uma coisa, é ter metido o meu filho a estudar. Porque se não fosse o meu filho, ainda hoje não sabia o que era a crise. Bom, isto é um pouco para tentarmos dizer o outro aspecto fundamental também da área do empreendedorismo, que tem a ver com o contexto. Contexto. Influência do contexto. Naturalmente que nós não podemos meter uma cabeça na areia e esquecer completamente do contexto. Nada disto. Mas temos que ter a noção de que também há uma reciprocidade de energia entre contexto e eu mesmo. E não raras vezes por um aspecto mais negativo. Algumas das cabeças que estão aqui à frente de mim, mentes, estão a pensar que não vão conseguir, não é possível, é crise, é tudo mais, verdade? Alguns de vocês estão desencantados, outros nem por isso. Outros conseguem, de facto, apesar de tudo, transformar aquilo que possa ser um ambiente de ameaça num ambiente de oportunidade. Primeiro aspecto, sair da zona de conforto. Segundo aspecto, ter a noção do contexto. A influência que eu possa ter. Ora, a saída da zona de conforto e do contexto leva-me à terceira história. Posso contar a terceira história? Ainda estou aí. Alguns já saíram, já voltaram, já pensaram no frigorífico, o carro, deixei fechado, deixei. Então, pessoal. Agora voltar. Só agora. Então, vamos a isso. Terceira história. O senhor foi passear com um jovem discípulo, vamos imaginar um professor, um seu aluno, e foi levar aquela pessoa, aquele jovem, à zona mais pobre do território. Zona mais pobre. E visitou a família mais pobre daquela aldeia. Então, visitou a família e disse para o rapaz: olha, esta família, pai, mãe, 3, 4 filhos, não? E só tem uma forma de sobreviver. Uma vaca. Ou seja, a forma de sobreviver que eles têm é vaca. Explicou. Tiram o leitito da vaca, do que é necessário para sobreviver, bebem leite, o que sobra fazem queijinhos e na volta trocam os queijos, ou por dinheiro, ou por outros géneros, troca direta, não troca indireta, e fazem deste tipo de vida simplesmente com a... Ok, nós estamos aqui. Vai. Se não te importas, à noite, quando começar a ficar escuro, disse para o rapaz, vais lá à vaca e matas a vaca. Então mato a vaca. Sim. Se não te importas, matas a vaca. E o rapaz assim fez. À noite, matou a vaca. Assim como alguns de vocês já vos mataram as vacas. Assim como alguns de vocês, matando-vos a vacas, reagiram imediatamente a seguir. Começaram a ficar mais despertos. Porventura, há uma coisa que se chama a parte límbica, que é da reação para a sobrevivência. O cérebro começou a funcionar por aí. Bem, ele ficou aborrecido. O rapaz matou a vaca daquela família. Anos mais tarde, o rapaz decidiu ir àquela aldeia. Decidiu ir à aldeia, visitar a família dele. Era um rapaz que teve algum sucesso na altura, correu bem a vida, e quis ir lá imunizar a família que tinha deixado destroçada. Espanto, naquela zona não era uma casa velha, era um castelo. E um castelo com alguma riqueza. Ficou ainda mais agoniado e foi ao porteiro perguntar o que é que tinha acontecido. Aquela família assim. E o porteiro disse: a família que está assim é o meu chefe. É o meu chefe. Eu tinha cá estado uns tempos atrás, por causa de uma vaca, e pois, a história é esta. Alguém veio cá à noite matar uma vaca. Eles ficaram sem nada. No dia seguinte, todos se juntaram para tentar encontrar soluções. Juntaram-se à mesa, tentaram perceber novas ideias, novos projetos, e de facto começaram a plantar alface, a plantar um tipo de coisas. E aquilo que aparentemente era só a única solução da vida, que era a minha vaca, havia outras. Agora, todos nós temos a noção, desculpa a minha frontalidade,
de algumas das nossas vacas. Essas vacas nem sempre nos ajudam a desenvolver. Ajudam-nos a acomodar, a ficar na nossa zona de conforto. O propósito também destas áreas de empreendedorismo, deste projeto, com a sapiente orientação da SPA Consultores e da DP, é também tentar sair da vossa zona de conforto. Estando certo de uma coisa, isto está estudado. Eu recentemente acompanhei uma tese de investigação nesta área de empreendedorismo e temos a noção de que nem todos têm potencial empreendedor. Calma. Não temos que ter essa obstinação. Não é uma moda, como disse há pouco, a pessoa responsável pela engenharia da EDP. Não é uma moda. Mas pode ser uma atitude. Se eu no dia a dia fizer coisas que me desafiem, que me saiam da zona de conforto, que me possam fazer procurar novas oportunidades. Isso tanto faz criar empresas, como eu, na minha casa, com os meus filhos, com o que for. Eu posso ser com a minha filha, para ela reforçar a autoconfiança. Ela faz queda livre comigo. Eu explico para isso. Ela tira-se para os braços do pai. Muito pequenino. E atirar para os braços do pai é vocês indiretamente reforçarem uma coisa muito simples no empreendedorismo, que é estimular a autoconfiança. Portanto, há simples gestos na vida que podem potenciar um dia mais tarde, obviamente, uma dimensão empreendedora. Agora façam uma viagem à vossa pequenez. Quantos de vocês, quando tinham cromos, bonecas, quiçá, pequenos tratos, trocavam quando eram novos? Alguns trocam, outros tentavam vender quando eram garotos. Okay? Outros davam. Há aqui dimensões de, se quiserem, de empreendedor, típico, de cooperação ou altruísta. Essas pessoas normalmente davam, regra geral, gostam de fazer o voluntariado, gostam de dar de si. E, portanto, tudo isto está na pessoa, está no indivíduo. Se nós conseguimos fazer, como vocês fizeram muito bem, o ambiente empreendedor, obviamente depois o processo de intensidade. Vou-vos dar só um exemplo, última história, posso, se me permitir, relacionada com uma história que é real. As outras têm aqui de metáfora, mas esta é real. Quando eu estava a fazer uma das minhas caminhadas, eu gosto de caminhar para bem longe, quando estava quase a chegar à caminhada, vi 3 crianças a brincar ao fundo. 3 crianças. Eu quase exausto a terminar a caminhada. As crianças o que é que tinham? Uma banca, uma banquinha, com pequenos tijolos partidos. E nesses pequenos tijolos partidos tinham pintado, como eles sabem, o nome de pessoas. E o que faziam era tentar vender aqueles tijolos para aquelas pessoas que passavam. Só que o que é que eles esqueceram? Que no mundo há mais nomes diferentes daquilo que é o meu bairro. Há pessoas que não se chamam Manuel em todo lado. Esqueceram de fazer um estudo de mercado. Mas está lá o espírito. Está lá. É de dentro para fora. Está lá esta vontade de criar riqueza. Por necessidade da família, por gosto pessoal, por arrepio. Pode ser por arrepio. Aquela senhora há bocado falou da alheira, outros tantos poderão falar. Se calhar é uma área que vos dá imenso gosto. É áreas de arrepio que vocês devem apostar. Escolham áreas que se arrepiam, que estão disponíveis a passar a adversidade. E nessa perspectiva, quarta ou quinta história, vamos falar de uma característica fundamental do empreendedor, que é a capacidade de adiar o prazer. Significa dizer, de facto, que quem quer ser empreendedor tem que ter esta capacidade de despender esforço hoje para no futuro poder ver o seu resultado. Era para exemplificar, se não se importa, e depois que eu posso fazer